Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Mônica Fraga, vocês já me conhecem. E essa semana eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram. Muita gente me perguntando, né, sobre as eleições, sobre o último pleito do dia 15. Eu nem me dei conta que já passou aí rapidinho, né, quase mais de uma semana, e domingo que vem já é o segundo turno, né? Muitas perguntas, a maioria delas foi sobre isso, então eu resolvi falar sobre isso hoje. Desculpa, pessoal, por não poder responder as outras, mas como a maioria foi sobre isso, muita gente também não sabe o que está acontecendo e me pediu explicação. Então vamos lá. O que aconteceu no dia 15 de novembro? Dia das eleições? Estávamos aqui à espera do resultado das eleições. Eu estava concorrendo a uma vaga na vereança, né? E do nada, após o início das apurações das urnas, deu tipo uma espécie de apagão na rede e o sistema ficou fora horas. E ninguém sabia o que estava acontecendo, o que foi, que pane é essa, por quê, o que está rolando. E depois de algumas horas, quando voltou e a gente conseguiu continuar acompanhando, já estava no final da apuração. E muita gente que no início estava acompanhando os seus votos, digamos, estavam com X votos, 1000 votos, 2000 votos, 500 votos, que seja, quando ao fim da apuração, olha a surpresa, tinham sumido os votos, né? 50 votos, 100 votos, para onde foram os votos dessas pessoas? É o que tá todo mundo se perguntando. Mas eu tenho umas dúvidas na minha cabeça e umas pulguinhas atrás da orelha também sobre esse sistema nosso de votação. Por quê? Em primeiro lugar, quem conhece a lei eleitoral sabe que eleições municipais, o escrutínio fica a cargo dos municípios, dos TREs, não do TSE, como foi no último dia 15. O ministro responsável, presidindo o TSE, centralizou a apuração em Brasília. Isso é contra a lei. Tá errado. Eu não estou falando nada demais, eu estou falando apenas sobre a letra fria da lei. Contrataram também uma espécie de supercomputador para fazer esse trabalho e parece que não deu muito certo. Gastaram muito dinheiro, mas não deu muito certo porque o sistema caiu. E outra coisa também que me deixou com um certo desconforto foi que uma empresa foi contratada para esse mesmo escrutínio, inclusive com pessoas estrangeiras, para fazer a apuração, foi contratada sem licitação. Estranho, né? Tudo muito estranho. E as pessoas estão se movimentando, fazendo a sua parte de pesquisa, inquirindo o TRE, porque muita gente foi prejudicada. Eu me sinto prejudicada, um pouco prejudicada também, um pouco não muito, né? Porque que garantias eu vou ter que aquela quantidade de votos foi a quantidade de votos que eu realmente tive? Segundo as pessoas que votaram em mim, as pessoas que têm falado comigo durante esses dias, temos aí mais de uma semana, espontaneamente me enviaram suas zonas eleitorais, me enviaram suas sessões
E eu tive a ideia de fazer um cadastro, uma espécie de listagem e dessas pessoas. E, para minha surpresa, eu já passei muito daquela quantidade de votos que oficialmente foi divulgado. Então, assim, o que aconteceu? Uma candidata aqui do meu bairro, muito conhecida aqui, ela não mora aqui, mas é uma pessoa muito conhecida aqui, eu não vou dizer o nome, porque eu não acho besteira também, não vou expor. Ela é uma pessoa muito conhecida aqui, ela trabalha aqui no bairro, né, no meu bairro, que é Campo Grande, pessoa respeitada, inclusive não é a primeira vez que ela é candidata, ela já havia sido, né, há 4 anos e teve uma votação até que expressiva para a primeira vez que ela, né, concorria a um cargo político. Ela teve até uma boa votação, ela teve mais de 6 mil votos, se eu não me engano. Pois bem, dessa vez ela estava em outro partido, num partido mais forte, com mais dinheiro. Eu acompanhei a campanha dela, eu gosto muito dela. Inclusive, eu acho ela uma pessoa muito séria, um trabalho muito digno. E ela também se sentiu muito prejudicada, né? Porque ela teve uma votação assim bem abaixo do esperado, até pelos votos, né, que ela já teve anteriormente. Essas pessoas provavelmente votariam nela novamente, eram seus eleitores. Que ela tivesse perdido alguns, mas não tantos, porque ela não teve nem 1000 votos. Então, ela pediu ao TRE um mapeamento dos seus votos. E, pasmem, aqui em Campo Grande ela teve 7 votos. Como assim? Impossível. Isso é humanamente impossível pelo trabalho que ela realiza, pelas pessoas que ela conhece, pelas pessoas que trabalharam com ela. Enfim, isso é impossível. Então, pessoal, o deputado Daniel Silveira, ele entrou com uma ação junto à PGR, pedindo explicações aí ao ministro responsável pelo TSE, que é o ministro do TSF. É outra coisa errada, né? Que eu também acho que não tem que ser assim. Eu acho que o ministro do TSE não pode ser um ministro do Supremo, né? Então, assim, as coisas se misturam muito aqui no Brasil, é uma bagunça, né? Então, assim, pode ser que isso também interfira nos resultados de uma maneira ou de outra, quem sabe? Pois bem, como eu ia dizendo, o deputado Daniel Silveira, ele entrou com uma ação, protocolou uma ação junto à PGR para explicações. Vamos ver se o ministro vai explicar o que aconteceu e se vai haver algum reparo, né, para as pessoas que foram prejudicadas e foram, né, aí a lisura não foi muito nítida nesse pleito, não, porque eu também não confio nessas urnas. Essas urnas não te dão nenhuma indicação de que são confiáveis. Eu não confio, eu confio zero, porque se invadem a NASA, não vão invadir uma urna eletrônica? Claro que sim. Elas são fraudáveis, elas não são confiáveis. O que poderia mudar, na minha opinião, e eu acho que o povo devia se levantar agora para pressionar o seu deputado, o seu senador, principalmente o Senado, para tomar uma atitude, fazer alguma coisa agora, a partir de agora. Porque 2022 está ali, ó, rapidinho chega. E nós não podemos ficar à mercê de um sistema desses. Porque, vocês me desculpem, por mais que me falem assim, mas a esquerda cresceu entre os jovens e tal, e
Ninguém me coloca na cabeça que magicamente o senhor Boulos, né, de um dia para o outro, virou uma personalidade amadíssima pelo povo paulistano. Ele, nas eleições para presidente, não teve nem 1% dos votos. Então, do nada, não sei, as pessoas, né, refletiram bastante, começaram a gostar muito dele, talvez porque ele seja uma pessoa que defenda a invasão de terra, né? Ele não é a favor da propriedade privada. Então as pessoas começaram a amá-lo muito por isso e resolveram votar nele, aos milhões. E ele foi para o segundo turno lá na cidade de São Paulo, né? Então, assim, ninguém me tira da cabeça que tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que não está batendo. A matemática não bate em vários aspectos dessas eleições. Então, meu povo, como eu ia dizendo, precisamos nos levantar, precisamos pressionar para que isso mude, pelo menos termos que continue com a urna eletrônica, né? Que dizem que é um avanço da tecnologia, mas não pode ser um avanço da tecnologia passível de erro ou de fraude. Não pode ser que a palavra de alguém tenha mais força do que uma prova, do que um documento. Não é possível que uma contagem de votos, um escrutínio desse tamanho seja secreto e que ninguém tenha acesso e não possa participar, qualquer um do povo. Como é que é isso? É a palavra de uma pessoa que pode errar contra argumentos e provas e indícios de erros sucessivos e a gente tem que ficar quieto? Não, a gente não pode ficar. Não podemos ficar quietos. Outra coisa, né? Como eu ia dizendo, vamos pressionar para colocar os votos impressos. Eu sou a favor de ter duas vias. Uma fica com a pessoa que votou, com o votante, confere, o outro voto vai para a urna, lacrada. Caso haja alguma dúvida, caso tenha alguma pane no sistema, qualquer coisa que aconteça, nós vamos ter uma prova. Nós vamos poder recontar os votos. E agora? Eu fiquei pensando, se eu pedir para recontar os meus votos, que garantias eu vou ter que os meus votos vão estar certos? Fala para mim. Eu não tenho garantia de nada. É só a minha matemática, né? Do meu trabalho, das coisas que eu fiz, que eu realizei. As pessoas que me deram a sua palavra, inclusive me deram as suas zonas eleitorais, os comprovantes de votação. E que fique bem claro aqui, que eu já escutei aí nas redes sociais um absurdo de que eu estava pressionando as pessoas para dizerem que votaram em mim ou coisa parecida. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. As pessoas têm direito de votar em quem elas bem entenderem. Eu não tenho nada, não tem nada disso, eu não fiz nada disso. O que eu pedi, como o movimento começou espontaneamente, eu resolvi pedir. Começou no Twitter e eu resolvi pedir também nas outras redes. Depois até reforcei no próprio Twitter, né, para aqueles que não tinham mandado, não tinham visto, para me dizerem. Tem muita gente que votou em mim, muita gente, e muito mais do que aquilo que oficialmente divulgaram. Então é isso, pessoal. Muito complicada a nossa situação. É muito difícil, sabe, viver numa democracia que não é democracia.
é muito complicado viver numa falsa, né, eu diria, uma falsa democracia, porque escolhem pra gente, a gente não tem escolha, tá errado. Outra coisa muito importante, antes de eu encerrar esse vídeo de hoje, que eu queria falar, é sobre o número de abstenções. Absurdo. Tanta gente que não foi votar, tanta gente que não foi votar porque não quis. Não foi porque teve algum problema, ou porque estava viajando a compromisso, ou porque simplesmente não foi. E essas pessoas reclamam o tempo todo que querem mudança, que querem ver um país melhor, que querem ver, eu queria ver uma política melhor, uns políticos mais honestos, mas não vão votar, não saíram de casa. Como assim? Vocês cobram o tempo todo. Vocês cobram uma postura, vocês cobram que mais pessoas encarem esse desafio que é a política, que é difícil pra caramba. É terrível, não é fácil. Pra quem é honesto, não é fácil. Pra quem é honesto e quer trabalhar de verdade, encontra um monte de empecilho, de gente ruim, de gente desonesta que quer apenas pegar o seu dinheiro e enfiar no bolso. Mas você não foi votar, porque você não estava disposto, porque você não quis, porque você não quis. Então, pessoal, vamos parar para pensar, né? Essa participação nas eleições, para mim, me trouxeram muitas coisas que eu aprendi a duras penas, né? Mas que serviram para eu crescer aí como pessoa. Separei muito joio do trigo. Agora a minha farinha tá assim, nossa, bem clarinha. E aqueles bichinhos saíram todos, porque a gente consegue enxergar muitas coisas. Muitas coisas. Porém, as surpresas boas, na graça de Deus, foram muito maiores. Eu continuo acreditando, eu continuo tendo fé e eu só peço isso. Reflitam no que eu disse, porque não adianta ficar sentado reclamando no Facebook, reclamando lá no Twitter, né? Ou reclamando para todo mundo, sei lá, que o país não vai para frente, que o país é um país de corruptos. Por que mais pessoas não vão, pessoas boas e honestas não vão para a política e etc. E aí você não vai votar. Aí você fica em casa e não vai votar. Eu ia fazer uma coisa que eu nunca tinha feito nesses últimos 30 anos como eleitora. Eu voto desde os 19 anos. Eu votei para presidente quando Collor de Mello foi candidato. Foi a minha primeira eleição. Eu não votei nele, que fique claro. Eu não votei nele. Mas eu ia fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. No domingo que vem. Eu ia votar nulo. Porque os que estão aí não me representam. Não me representam mesmo. O meu candidato, todo mundo sabe, era o Luiz. Inclusive, eu quero parabenizá-lo aqui pela atitude excepcional. Eu achei, assim, perfeito ele ter tomado essa atitude, ter dito isso. Ele fez um vídeo, hoje ele postou novamente, e eu concordo muito com ele. Ele disse que a ética, os princípios e os valores dele não estavam à venda. Então ele não vai apoiar ninguém. Aqueles 180 mil votos que o Luiz Lima teve,
sabe? Que eu não sei, agora a gente nem sabe se foi mesmo 180 mil, se foram 180 mil ou não. Eu acredito que tenham sido muito mais votos, mas digamos que tenham sido 180 mil. Esses votos não vão nem para um nem para outro, nem pro ruim, nem pro péssimo, né? Então, vocês aí vão ter que decidir, porque como eu ia dizendo, eu não vou mais anular o meu voto, eu nunca tinha feito isso, eu sempre votei, eu nunca deixei de votar, nunca, eu nunca justifiquei um voto, eu nunca fiquei em cima do muro, nunca fui falsa, tipo dizer, olha, eu vou votar em você e não votar. Eu sempre assumi os meus compromissos, tá? Sempre. E eu jamais menti, como muitos mentiram pra mim, por agora. Não, Moniquinha, tamo junto, o voto é teu. Mentira, não era nada. Não era nada. Alguns fizeram isso, né? Alguns fizeram isso. Então, assim, resolvi que eu não vou fazer isso, eu não vou anular voto nenhum. Eu vou optar pelo menos pior. Não vou te citar nomes porque eu me sinto até envergonhada, constrangida. Eu não tenho o menor orgulho em falar isso, em que eu não vou poder votar na pessoa que eu quero, que eu gostaria, né? No caso seria o Luiz Lima, que seria uma ótima opção pra gente, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, sem vício político, né? Mas muito também por aqueles que não foram, que não saíram de casa para votar, a gente perdeu a oportunidade de colocar o Luiz Lima no segundo turno. Mas enfim, é isso aí, minha gente. Eu vou votar sim. Eu vou sair de casa para votar, porque é isso que você tem que fazer. Se você quer que a sua vida mude, porque a política interfere direto na sua vida, sai, levanta o rabo daí e vai votar. Vai lá na urna, vai lá na tua escola e vai votar. Ah, a gente não tem opção. Não, a gente não tem opção. Entre o ruim e o péssimo, eu vou no ruim. Eu vou no ruim. Eu não vou dizer quem é, não. Eu acho que é óbvio, né? Acho que é óbvio. Bandido, ladrão, eu não voto. Então, eu não preciso dizer. Eu não voto em bandido. E é isso. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Acho que eu esclareci aí algumas dúvidas do pessoal. E só para arrematar, que eu já ia esquecendo, aquela candidata que eu falei no início do vídeo, ela teve 7 votos em Campo Grande, né? Mas teve muito mais de 400 votos na Cidade de Deus. Ela nunca pisou lá. Nunca fez campanha na Cidade de Deus. Me deu uma explicação plausível para isso. Não tem. Impossível você explicar uma coisa dessas. É um fenômeno. É um fenômeno. Uma coisa incrível. É isso aí, meu povo. É isso aí. Domingo, saiam de casa. Votem. Votem. Perderam a oportunidade lá, né, no dia 15. Agora tá aí. Vocês vão ser obrigados a escolher entre o péssimo e o ruim. E é isso aí. Até um próximo vídeo. Se você ficou comigo até aqui, eu agradeço bastante. Muito obrigada. Obrigado, pessoal, que fez um monte de pergunta lá na caixinha do Instagram. Desculpa, eu vou ver se eu consigo responder na própria DM, tá? E farei vídeos também sobre aqueles temas, mas não dá pra gente falar tudo de uma vez. Muito obrigada mesmo. Continuem participando. Se vocês quiserem deixar também os seus comentários aqui, eu vou ficar muito feliz também. Eu gosto dessa interação com vocês. Gosto que vocês me digam se tá bom, se não tá bom, o que vocês gostam, o que vocês querem que eu fale, o que vocês gostam mais. E é isso, tá? Tamo juntos. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. E vocês sabem, Ele sempre quer. Tá bom, queridos? Um grande beijo.
Fiquem com Deus. Tchau!